Estudos para concursos, TUM, TJ São Paulo, artigos comentados de processo civil. Primeiro sobre os impedimentos. Tá, 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 tá. Impedimento mandatório da parte, perito, MP e testemunha. Tem impedido se tiver relações com esses caras, né? Brisou e decidiu o processo em uma outra instância, ou seja, ele fez parte do processo em uma outra instância. Parte tem relação com o juiz, tipo o cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, ou tem parte tem relação com o defensor, advogado, o Ministério Público, a autora também, cai esses impedimentos. O sócio, se ele tem relação com o sócio, direção, administração da pessoa jurídica, parte do processo, ou seja, se for um processo de pessoa jurídica e tiver relação com essa pessoa jurídica como sócio, direção, administração, não, o juiz não pode participar dele. Herdeiro, donatário ou empregador da parte, instituições de ensino, que se o cara for empregado na instituição, não um prestador de serviços, como professor, né? Clientes de escritório, de tipo escritório advocático, tá? Se alguma das partes ou a pessoa relacionada com ela tiver um cliente com um escritório de advogado, o do cônjuge ou companheiro conta a TI dos parentes até o terceiro grau. E a ação contra as partes advogado. E veda-se a criação de impedimentos por fato suplente. Isso aqui, bom, eu já fiz um monte de vídeo disso aqui. 145 agora sobre suspeição. Então, esse aqui são os fatos que não dá muito para saber, né? Meios, não tem muita prova direta, tipo um contrato escrito. Daí, o amigo íntimo ou inimigo é suspeito. O juiz pode se declarar suspeito ou uma outra pessoa que descobrir lá pode mandar chamar, dizer que é suspeito. Se alguma das partes presentear, aconselhar ou submeter o juiz, dar presentes ou receber presentes, aconselhar ou ser aconselhado ou subministrar esses tipos de coisas. E se ele for credor ou devedor, alguma das partes for do juiz, ou do cônjuge, ou companheiro, ou de parente até terceiro grau, não é suspeito. Se tiver algum interesse extra, é suspeito, ou declarar, daí o carinha tem que ser declarado suspeito por motivo do foro íntimo. Ou seja, esse aqui é o que tem menos coisa, tem 4 coisinhas. 148 são aplicadas as hipóteses do impedimento de suspeição. O 148 fala das pessoas que são. É o juiz, o Ministério Público, os auxiliares de justiça, tem um capítulo de auxiliares de justiça e tem os sujeitos imparciais do processo, que as testemunhas não são contadas para o impedimentos e suspeições. A inscrição do chefe sobre o inscrição, chefe de secretaria e oficial de justiça, que são os artigos 149 a 155. Inscrição, tá errado. O inscrição é um sinônimo de chefe de secretaria. 152, 154, 152. Atribuição dos escrivão e chefe de secretaria. Quer dizer, não é inscrição, é escrivão. Redação dos atos do processo, ofício mandatos. Daí ele também tem que efetivar as ordens judiciais, realizar o citações e intimações também. Quer dizer, essa coisa aqui às vezes aparece como uma coisa que só os oficiais de justiça fazem, mas não. O escrivão, eu me lembro agora que o professor comentou, no professor de normas comentou que o escrivão também pode fazer a citação e intimação. Efetivar ordens judiciais, realizar as citações e intimações. Ele tem a atribuição de comparecer às audiências, indicar alguém ou ao indicar alguém, se ele não puder, para ser substituto. Ele tem a guarda do processo. Tem a guarda do processo. Guarda do processo, no gabinete e
nas outras coisas, né? Ele também emite certidões, independentemente de despacho. Ele também meramente ele faz aquelas ordens, essa coisa aqui que cai em concurso e todo mundo nem lembra, nem entende o que que é. Eu também não entendo ainda. É um meramente ordenatório, os ordens meramente ordenatórias. Eu acho que isso aqui significa que são ordens do juiz. São impulsionados ou despachos. São experimentos ou despachos. No artigo 184 ele fala do oficial de justiça. Atribuições é citação, intimação, penhora e prisão. Prisão de diligência, dois sistemas. Eu me lembro de ver uma questão que aparecia essa prisão e daí eu cancelei ela só por causa que eu não lembrava do carinha ter que fazer prisão. Mas olha, ele faz prisão sim, está escrito lá no 154. Executor de ordens, entregar em cartório mandado cumprido e avaliações. Também tem que fazer certificados de propostas de conciliação e comprovar cumprir mandatos. Possibilidade de convocações, possibilidade de convocação, de conclusão, anotar no mandato e desenvolver em cartório o intimação do autor. E tem que escrever lá se o intimado aceitou ou rejeitou ou aceitou a intimação. Também tem que anotar se o carinha teve silêncio. Agora, sobre os fatos dos atos processuais. A forma dos atos processuais está no 188 a 192. 188 a 192. Primeiro falando do 189, fala do segredo de justiça. 189 falou errado, é da publicidade dos atos. As regras básicas são dos públicos, os atos, quer dizer, a regra básica é que o ato sempre tem que ser público e as exceções são segredos de justiça, que são partes o advogado e terceira pessoa. Daí tem umas hipóteses aqui civis, tipo casamento e separação, e essas outras coisas têm tipo dessa são segredo de justiça também. É segredo de justiça, o interesse público ou social, a família é segredo de justiça, a intimidade é segredo de justiça e as cláusulas de confidencialidade em arbitragem é segredo de justiça também. Esses são os segredos de justiça civis. Artigo 190. A negociação jurídica processual. Um negócio jurídico é um contrato. Os processos autocomponíveis são as partes gerais. Requisitos do MP. Não, do normas gerais de processo. Partes capazes. O obisto são as regras. Eu não sei o que é um obisto. Regras processuais são os ônus, poderes, faculdades e deveres e regra de procedimentais. O juiz é o fiscal e ele afasta a nulidade, a abusividade ou a vulnerabilidade do processo. Sobre o artigo 191 é o caso sobre o calendário procedimental. Pelo que eu me lembro, isso aqui é se o processo, se os caras aceitarem um calendário, não tem, tipo, tira a relevância de uma intimação ou mandato, porque todo mundo, o calendário é necessário, as duas partes agendaram as coisas, né? Mas vamos ver se é a mesma coisa aqui. Espécie de normas supraprocessual. Fixa datas para as práticas dos atos. Participam AR e juiz. Em comum acordo. Vinculativo e dispensam intimação. Estava certo o que eu falei. O calendário procedimental ele é um acordo entre as partes, ou seja, todas as partes do processo vão lá e marcam os horários deles para fazer um calendário. Depois disso não tem mais desculpa, porque todas as pessoas já fizeram um acordo para isso. Admitir agregação em casos excepcionais também. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o pronunciamento do juiz.